Olá, amada igreja, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma profissão de fé e nós temos feito nesse formato tão bonito, tão atraente. Espero que você esteja sendo abençoado. Nós vamos ver histórias marcantes, pessoas que foram convidadas por nós, por você, para um dia irem na célula, pessoas que talvez não estavam com vontade, não tinham tempo, mas o Espírito os conduziu a partir de um convite. E essas pessoas foram tocadas, foram discipuladas, se converteram e decidiram dizer sim para o batismo. E espero que isso inspire cada um a continuarmos proclamando o Evangelho, dizendo sim para o mandamento, para o ID. Que Deus te abençoe. Você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim. Com certeza. Confesso. Eu confesso. Sim, confesso. Sim. 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 Como foi o processo da sua conversão até você dizer sim para Jesus? Eu era de outra religião, né? Do espiritismo, no kardecismo, com a minha mãe. Minha mãe sempre me botou desde nova. Só que com o amadurecimento eu fui vendo que eu queria mais e que Deus também queria mais pra mim. Então eu sentia muito aquele vazio. Acho que agora, hoje eu sei, né, que era o Espírito Santo, que ele me incomodou pra procurar ele em outro lugar, né? Só que eu não sabia aonde iria ser, né? Tanto que eu fui, acho que na Adélia do Catete. Eu fui lá, eu gostei, só que quando eu vim aqui pra PIB, eu me encontrei, assim, foi de coração. Acho que Deus falou assim, era pra você estar aqui. Foi no culto Ines, quando teve uma de louvor, e eu senti uma coisa muito forte, né? E a partir daquele momento, eu comecei a seguir Jesus, eu falei com a minha mãe, conversei. Conhecer Jesus, assim, de outra maneira, foi um espetáculo, assim. Eu tinha acabado de voltar do ensaio do coral pra igreja. Eu tava voltando do carro com a minha mãe. Aí eu falei, ô mãe, eu aceito Jesus. Posso me batizar? Aí ela falou que sim. Queria dizer que é muito especial para mim estar aqui nesse dia. Sem dúvida é um dos dias mais importantes da minha vida, porque ser mãe e ter 2 filhos que se rendam a Jesus e que decidam entregar seu coração a Ele é um projeto de vida também. O Ministério Infantil, né, o Espaço Alegria, foi fundamental para isso. E também queria dizer uma coisa muito importante. Eu acho que a entrada na igreja do Mateus e da Elisa também foi muito importante. Porque foi a partir dos musicais da igreja infantis que eles acho que começaram a se envolver também com o Senhor mais fortemente. Não só no Espaço Alegria, mas também cantando nos musicais, vindo aos ensaios e tendo contato com os outros irmãozinhos da igreja. E eu agradeço muito a Deus e aos pastores, e a Renata, e a Mateus, e a Elisa, e claro, a tia Cíntia, o tio Pedro. Um dia, a tia Cíntia mandou mensagem pra minha mãe falando que teria um acampa dentro. Aí minha mãe perguntou pra gente se a gente queria ir. Aí a gente pensou bem e falou que sim. Aí eu comecei a pensar mais nessa igreja, aí eu comecei a pensar em me converter, porque era uma coisa que minha mãe é convertida. Não é que minha mãe queira que eu seja. Eu quero, no fundo do meu coração, porque eu sei que a besta não ajuda em nada, ela só quer que você vá pro mal. Então eu prefiro Jesus. A minha avó costumava me levar à igreja aos domingos quando eu era mais novo, e durante a adolescência ela sempre bateu muito na tecla comigo que eu precisava começar a levar a sério, que eu precisava realmente entregar a minha vida para Jesus. E em algum momento ali na adolescência eu cansei de viver essa vida de ir aos domingos na igreja e durante o dia vivendo uma vida completamente para mim. Aí eu decidi entregar minha vida para Jesus. Eu nasci e sempre fui de uma família cristã, e aí quando eu era menorzinho, já sabia que eu iria me batizar. Aí agora, quando eu mais maturo, aí eu já posso batizar agora. Olha, eu nunca fui de ir pra igreja, né? Até que um dia, um tio meu, que frequenta aqui, ele me convidou. E aí eu dei essa oportunidade. E desde então, eu venho seguindo a Deus e resolvi dizer sim. Antes eu era da igreja adventista, né? E aí eu frequentei lá por 4 anos.
Mas aí depois, quando veio a pandemia, tudo, acabei me afastando e aí fiquei um bom tempo assim fora da igreja, até os meus 20. Aí, só que eu já tava sentindo assim, tipo, muita vontade de voltar pra igreja. Uma amiga minha me chamou e aí, como eu já tava sentindo assim muita vontade de voltar, sabe? Tava tipo, acho que eu tava recebendo um chamado mesmo, sabe? E aí eu só engatei, entendeu? Nesse processo, né, eu me converti, porque eu comecei a ir pra célula, aí comecei a ler a Bíblia, comecei a ficar cada vez mais inteirada ali. A caminhada é longa, né? Então, levei bastante tempo. A minha infância foi com a minha avó, que já era da evangélica. Fui para outra igreja, né? Católica, de todos os trâmites, mas depois de um tempo, senti que não era mais ali meu lugar. E um pouco antes da pandemia, eu senti uma vontade muito grande de voltar para a igreja, mas eu ainda não tinha certeza do que eu queria. E eu pedi direcionamento a Deus. E um amigo meu, que é da Batista, e eu até falei com ele, perguntei de que igreja ele era, né? Aí ele falou que era da Batista, ele falou que era aqui na Pibicopa, me chamou pra vir. Falei assim pra minha irmã, você quer ir lá tal dia pra gente assistir o culto lá dos jovens? Foi o primeiro dia que a gente esteve aqui. E tava uma energia tão boa aqui dentro, que eu me senti tão bem. Eu falei assim, é aqui que eu quero ir. Antes de vir pra cá, eu já queria batizar. Eu já entrei com a vontade de batizar, era um sentimento muito grande, era algo que pedia para eu batizar. Não sei te falar o que é, mas assim, Deus fala com a gente. E agora eu tô aqui, pronta. Assim, começou com o discipulado, né, com o André. Desde a primeira vez que eu fui na célula, assim, tipo, que eu me senti diferente, assim, tipo, me senti mais ativo, assim, acordei de manhã, assim, com mais disposição, falei assim, então é aqui. Antes da pandemia, eu frequentava aqui. Só que a pandemia chegou e aí minha mãe, a gente parou de frequentar. Aí em 2003, a tia Mari, que é a mãe do Nicolas e da Emily, ela chamou a gente de novo. E aí foi muito legal, porque o pessoal me recebeu, tipo, muito bem. Muito bem. Aí, nisso, eu fiz muita amizade com as meninas, né? A menina que eu mais fiz amizade foi a Letícia. As pessoas da minha escola estavam fazendo da minha vida um inferno. E aí, nisso, abalou muito meu psicológico. E aí, a Letícia apareceu na minha vida, tipo, nessa fase. E aí, nisso, eu me abri pra ela e falei com ela. E aí, teve um culto ignis, o pessoal orou e tudo mais. E uma das palavras era pra se entregar pra Jesus. E aí, eu gostei muito porque a Letícia orou, tipo, pra eu encontrar ele, o amor, né? E começar a ser luz. E aí, depois que eu me abri pra Letícia e tudo mais, e ela fez essa oração, a minha vida ela começou a mudar. Venho de uma família, praticamente todos cristãos, pastores, irmãos que são pastores, e eu era a única desgarrada no mundo. Eu agradeço muito a Deus por isso, por hoje estar aqui, aceitando Jesus como meu único Salvador, o bem mais precioso que eu poderia ter nesse momento. A gente vê muito na igreja a mulher que ora pelo marido. No seu caso, foi o seu marido que orou por você. Então, é lindo ver também. Então, Zé, eu quero muito agradecer a você por nunca ter desistido de mim. Verdade. Por sempre ter orado por mim para que Deus me encontrasse. Que Deus abençoe. Você é eternamente grata pelas suas orações. Obrigado. Eu sabia que ela tinha um propósito. Como Deus colocou na minha vida, entrou na minha vida, eu creio que Jesus faria um milagre na vida dela e sempre orei, sempre intercedi a Deus pela vida dela. E sou grato a Deus por esse momento, pelo nosso casamento. Foi bem difícil até, que eu tava pecando, desobedeci minha mãe, meus pais, e tipo, eu tava numa época bem difícil também. Quando eu conheci o Léo, ele me levou e eu me confessei a Deus. Foi lá mesmo que eu me entreguei. No Cabana também. Foi incrível. Senti muita alegria quando eu confessei e senti muito mais leve. E ainda tô tirando esse peso também da vergonha, da timidez, tudo isso. A minha mãe sempre foi evangélica e ela sempre me falava sobre Jesus. Aí eu fui uma vez para o campo dentro, ano passado, a minha primeira vez. E aí lá foi quando eu me converti de verdade, aceitei Jesus. Tipo, eu fui da igreja, assim, desde que eu nasci, praticamente, né? Eu fui apresentado aqui. Cara, sempre que eu tive aqui, eu sempre tive essa curiosidade, né, sobre o batismo. Mas eu ficava me perguntando assim, quando é que eu vou me batizar, sabe? Mas eu tinha na minha cabeça de que era algo, assim, muito importante, algo muito decisivo, assim, na minha vida. Eu não podia só fazer, assim,
numa emoção, eu tinha que entender realmente o que era aquilo e por que eu iria fazer aquilo, sabe? Mas, cara, esse ano, desde janeiro, assim, eu tava me sentindo muito mal, eu tava me sentindo com remorso, assim, das coisas que eu tava fazendo, eu tava me sentindo pesado. Foi um culto do pastor Vitor falando sobre o filho pródigo, sabe? Ele falou muito sobre aquele versículo de quando ele caiu em si mesmo. E eu tava pensando, pô, acho que eu tô caindo em mim mesmo. Acho que eu tô em algum lugar que eu não pertenço. Mas mesmo assim eu segui minha vida normalmente durante aquela semana. E no primeiro culto da conferência, eu cheguei assim, eu tava esperançoso de receber uma palavra para o meu coração. E ele tava falando naquele momento sobre como ir evangelizar, né? As coisas que a gente pensa que impedem a gente de evangelizar. Eu tava pensando, pô, eu quero falar de Jesus pros meus amigos, né? Na escola. Mas eu tô tendo uma dificuldade, sabe? Na última coisa que ele apontou, ele falou, tá, mas tem uma coisa que você não pode evangelizar se você não tiver. Se você não tiver sido convertido primeiro, você não pode entrar. Eu comecei a refletir, cara, eu acho que eu não sou convertido. Eu acho que eu nunca tive isso no meu coração, eu acho que eu não tive essa experiência. Mesmo sendo, né, da igreja de longa data, mas mesmo o pastor fazendo apelo, na hora eu não fui. E foi engraçado que o meu pai ele veio me buscar mais cedo naquele culto. E foi uma alegria muito grande, que quando eu cheguei nele eu falei, pai, eu acho que Jesus falou comigo. A gente voltou no carro conversando, eu falei, quero entregar minha vida para Jesus, a gente orou, chorei bastante. De lá para cá, muita coisa mudou na minha vida. Não sei mais ou menos, sabe? Foi uma coisa muito diferente que eu esperava por tanto tempo, finalmente chegou na minha vida. Eu fui criada na igreja evangélica e realmente me converti ano passado pelas amigas da escola que frequentam a Pibicopa e eu fiquei curiosa para entrar e ver como é que funcionava. Foi um processo gradual. Eu fui nascido e criado em família cristã, então sempre frequentei a igreja, mas depois que eu saí de casa, deixou de ser uma tradição de família e teve que ser uma decisão minha. Eu passei, eu realmente quero fazer isso, eu quero praticar essa fé, eu quero estar nesses lugares e gastar o meu tempo indo ali. E por causa da vida, eu fui vendo que a vida sem Deus era meio sem sentido. E um dia, num culto lá, eu citei Jesus. Que eles disseram lá, bota a mão no seu coração, vai fazer uma oração e tal. Mas assim, eu nunca me sentia, sabe, assim, convertida, assim mesmo. Então foi depois de um cultinho que você sentiu no seu coração que foi diferente? Foi do acampamento. Você falou que nesse acampamento que você teve um encontro com Jesus, não foi? Sim. Como é que foi esse acampamento? Foi no meio da fogueira, da noite na fogueira. Eu me senti cuidada, sabe? Sim. E o que mudou na sua vida depois desse acampamento? Que você entendeu que você aceitou Jesus? Eu percebi que, na verdade, era por causa que eu dizia ter aceitado Jesus, mas eu não fazia as coisas direito. Eu fazia devocional, mas eu não fazia com o meu coração. Eu não orava muito antes da devocional. Eu acho que, além de mudar certas atitudes, né? Eu acho que ele aflora as qualidades. Então, tudo que estava pouco, ele torna mais. Roupa, assim, tem roupas que não me convém mais usar. Personalidade também. Eu acho que quando Jesus entra na vida, a gente consegue entender as pessoas. Acho que a relação com meu pai também era uma coisa que eu não conseguia trabalhar e eu acho que Deus trabalhou isso em mim. Então, tudo que as pessoas veem em mim hoje e elogiam em mim é porque veio do Senhor. Eu pequei muito menos. Comecei a ficar com novos amigos, fiz novas amizades. Comecei a obedecer mais. Parei de brigar muito com meu irmão, briga um pouco menos. E antes a gente brigava e ficava, tipo assim, muito tempo sem se falar. Agora a gente briga e faz as pazes, tipo assim, pouco tempo depois. Tipo, ele entrou no futebol da minha escola porque eu pedi. Antes eu não orava muito. Eu só orava com a minha mãe, muito com a minha mãe. Aí agora eu oro todo dia antes de dormir. A gente percebe, de uns tempos para cá, esse comprometimento maior com o Senhor, esse envolvimento maior. Jesus realmente renova a nossa mente, né? Então a perspectiva em relação ao mundo mudou, as minhas motivações para fazer as coisas mudaram, o jeito que eu vejo a minha família, o jeito que eu penso sobre o meu futuro, tudo mudou. Não entendia o que era pecado, vivia para mim mesmo, né? E agora, com o Espírito Santo, eu acho que todas as minhas ações estão carregadas de buscar honrar a Ele, buscar a vida de santidade. Tudo ficou a vida mais colorida, assim. Tudo teve mais cor. Eu acho que muita coisa, eu acho que ele mostrou um outro caminho, né? Uma outra forma de ver, pensar e agir. Muita coisa, assim, muitos hábitos, na verdade, né? Por exemplo, falar palavrão. Nossa, eu era muito desbocada. Mas, graças a Deus, assim, o Espírito Santo vem me mudando em relação a isso, né? Eu tenho me sentido uma paz, assim, sabe?
que eu não tinha antes, muita paz, assim, né? Que agora eu me atento mais, assim, no que eu falo para as pessoas. Antes eu não tinha muito filtro e hoje em dia eu me preocupo muito com o que eu vou falar, sabe? Como eu vou me portar, como que eu posso transparecer o Espírito Santo, assim, através da minha vida para outras pessoas, entendeu? Mudou tudo, até meu comportamento. O perdão acho que foi o primeiro passo, né? Muitas coisas aconteceram e assim, quando você recebe e aceita Jesus como seu único salvador, é muito mais fácil você perdoar as pessoas. O jeito de pensar na vida e viver a vida. Eu me sinto como se eu tivesse renascido. Logo na primeira semana, eu fui convidado para ir para uma célula. Eu fui com a cara coragem, sozinha. De lá para cá, tudo mudou. Se você pudesse escolher um ponto mais importante de todas as suas mudanças, qual você escolheria? O meu casamento. Já estava todo tempo noiva que eu acho que já não tinha mais aquela assim, vou casar. Eu achava que não. Eu estava mais propícia a terminar do que ter esse reencontro. E foi tudo diferente. Meu relacionamento é outro. Agora, no dia 2 de agosto, a gente conseguiu se casar e reunir toda a família. Pessoas que eu não via há muito tempo vieram. Muita coisa mudou. Eu tô falando mais, eu tô me abrindo mais para as pessoas, dizendo mais para as pessoas de Deus, que as coisas, para eles confiarem mais em Deus. E eu tô tirando essa parte da timidez em abrir para as pessoas falar com os outros. Agora eu obedeço um pouco mais, eu não arrumo mais briga na escola. A gente estava numa outra célula, a gente precisava multiplicar, mas não tinha casa. E ela estava no quarto com as crianças, meu marido estava no quarto com os homens e eu estava com as mulheres. E aí, quando a gente saiu da multiplicação interna, né, da nossa célula, a gente se encontrou lá na sala, na mesma hora, os 3 vieram falar: vamos abrir a nossa casa para uma célula. E a gente vem sendo muito abençoado. E assim, tá vendo a Maria Clara tomar essa decisão, tá sendo muito emocionante pra gente. Foi que eu já recebi, assim, o Espírito Santo na minha vida bastante, em vários aspectos. Por exemplo, quando eu tô num grupo social, às vezes você é mais empurrado para fazer coisas de que você não deveria, sabe? Mas eu agora tava com o Espírito Santo no meu coração falando: Miguel, não vai para aí, Miguel, não vai por aí lá. Eu sei que agora eu sou filho e eu não vou fazer coisas para me afastar do meu pai, eu quero estar próximo dele. Eu comecei também a confessar mais, né? Quando eu pecava, eu percebi: eu não quero que isso cresça na minha vida, eu não quero que isso me afaste dele. Então eu confesso o meu pecado, eu comecei a falar mais com os meus pais também sobre as coisas que aconteciam, né? Eu nunca mais me senti vazia. Eu me tornei uma pessoa mais calma, uma pessoa mais paciente, mais amorosa, muito mais alegre, menos preocupada. Entendendo os propósitos de Deus para minha vida, onde que Ele quer, e vendo o cuidado dele na minha vida. Teve alguma pessoa importante nesse processo, na sua caminhada? Tem a Sofia, ela é uma amiga minha, ela namora o primo do meu namorado, que é o Daniel. Ela foi uma amiga assim desde o começo, ela fez o discipulado 1 a 1, ela foi me entendendo, a gente conversou bastante. Ela me orientou muito durante toda a caminhada. Muito obrigada, Sofia. Eu sei que eu não falo isso com muita frequência, mas eu te amo e você me trouxe a melhor versão de mim. E é isso, eu queria te agradecer. A minha mãe, ela que me motivou a ir na igreja todos os domingos. Eu oro por eles e pela conversão deles desde que eles foram concebidos. É algo que vem sendo trabalhado desde muito pequeno. À medida que eles foram tendo algum conhecimento, entendimento do que estava sendo dito a eles, do que eles estavam vivenciando, a gente já os trazia à igreja, mas também é claro que não é suficiente só trazer a igreja, né? Assim, como o pastor Vitor sempre fala, que filho não se cria na igreja, filho se cria em casa, né? Então, sempre tentando contar as histórias da Bíblia e fazendo as orações, como eles já mencionaram. Minha mãe e minha avó. Ficava eu e minha avó decorando, orando à noite. Minha mãe, ela falava: olha o versículo, lê. Aí ela ficava me ajudando, lê a Bíblia. Foram principalmente elas duas que me ajudaram. A célula é muito importante para minha vida. Dentro da célula eu desenvolvi um círculo de amizades muito sincero, muito forte, pessoas que realmente assim abraçam e estão caminhando para uma direção próxima, assim, é importantíssimo a célula.
Minha mãe e meu pai. Graças a Deus, ele sempre foi criado no caminho da salvação, né? Então, esse momento assim que ele diz que a gente foi importante, a gente agradece muito, estamos muito felizes, né, com essa decisão que ele tomou. A gente só tem a agradecer a Deus pela vida dele, pela igreja, pelo Ministério Infantil, que foi muito importante também, né? Que ele vem desde novinho participando. Todas as professoras foram muito importantes nessa caminhada também, né, Fih? Já comecei falando da Amanda, né, que ela me chamou, assim, a gente se conhece desde criança, então, assim, foi muito importante, assim, ela ter me chamado, porque a gente já tinha um vínculo muito forte, mas depois que eu entrei e eu comecei o processo de conversão, a líder da minha célula foi, assim, nossa, me ajudou muito, tirou várias dúvidas, assim, me ajudou muito em relação a várias coisas, assim, da igreja e tudo mais, que foi a Júlia Moreira, né? Você frequenta qual célula? A do André. Desde a primeira vez que eu fui, assim, foi um lugar, assim, muito bom, assim. Aí uma amiga minha me chamou, aí eu fui. Nunca mais parei dentro de casa. Eu acho que a Letícia. Eu sou muito grata, né? A ela e tudo mais, a família dela também. E eu vejo que a Letícia ela é uma menina de luz. Meu esposo, atual esposo, porque, segundo ele fez muito jejum. Muita oração para que eu largasse os meus amores do mundo, que eram as farras, as bebedeiras, essas coisas. Ele nunca desistiu, mesmo quando a gente estava separados. Ele sempre lutou por mim, orou por mim. Eu acho que minha mãe, porque ela fez converter minha tia, fez me converter meu tio. Desde a minha conversão, eu comecei a me comprometer muito mais com a minha célula, porque eu percebi que era algo que eu podia fazer para começar, né, a servir mais. Esse cara que mudou minha vida, assim. E eu comecei a me dedicar bastante, né? Além da minha líder, a Júlia Moreira, que sempre foi muito acolhedora, muito amorosa. A Amanda, a Ana Luísa, que estudaram comigo e me deram essa força para chegar onde eu tô. Cheguei na célula ano passado, que foi quando eu me mudei pro Rio. E eu vim para cá preocupado, tipo, poxa, eu preciso achar amigos da igreja. Porque a gente ouve muito falar, cidade maravilhosa, muita coisa, é muito fácil se perder. E nisso a célula ajudou 100%, porque você já chega com um grupo, querendo ou não, né? Você já chega com pessoas que te chamam para sair, para fazer as coisas, para ter comunhão, para viver e partilhar da vida. Minha mãe e minha irmã. Muito obrigada. Por ter me ensinado sobre Jesus. Eu não disse que ela já A gente começou muito cedo, né? Na educação de filhos. Começamos com a Júlia. E hoje, vendo a Júlia já crescida, casada, a gente vê o quanto foi bom ela ter caminhado no caminho do Senhor. E a Sofia está seguindo o mesmo exemplo da irmã. Ela é uma menina muito obediente. A gente já vê o temor de Deus nela. A gente vê que ela é uma menina muito amorosa. A gente vê isso tudo fruto, né, de uma criança que já tem o seu desde cedo, né? A gente fica emocionada porque realmente, né, nós pais sabemos que não é fácil, né? Você fazer devocional, você tá ali ensinando. Eu, esse final de semana, ouvi um pai falando, né? As igrejas não têm EBD. Eu falei, mas nós que temos que ensinar, não é a igreja, né? Então, o batismo é só uma obediência ao que o Senhor deixou para ela. E na nossa casa, a gente nunca forçou. Quando ela falou que queria se batizar, eu falei, você tem certeza? Você tem certeza disso? Ela, mas eu acredito em Jesus, mamãe. Eu falei assim, eu sei, filha, mas eu não quero que você se batize porque eu e papai somos batizados, porque sua irmã é batizada. Você tem que ter essa experiência com Deus, né? E ela vem buscando ter experiência com Deus e numa das devocionais, né, Sofia? Ela me falou, mãe, eu tive uma experiência com Deus. E ela me falou como o Espírito Santo falou com ela. E ela confessou pecados nesse dia pra mim, né? Ainda falou, mamãe, aqui você não pode brigar, hein? Que é devocional. Eu falei, Então, eu me senti ali tão feliz, eu agradeci tanto a Deus de saber que a minha filha, tão pequena, né? Já teve ali uma experiência com o Senhor, de saber o que é um pecado, de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, na verdade, é que nós que somos gratos a Deus, né? De poder criar um filho nos caminhos do Senhor, naquilo que a gente acredita, né? Eu digo sim para Jesus todos os dias. Eu e minha Cata dizemos sim para Jesus todos os dias. Eu digo 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 sim para Jesus todos os dias.
Eu e minha casa dizemos sim para Jesus todos os dias. Eu digo sim para Jesus todos os dias. Eu e minha casa dizemos sim para Jesus todos os dias. Eu digo sim para Jesus todos os dias. Eu digo sim para Jesus todos os dias. Eu digo sim para Jesus todos os dias. Eu e minha casa dizemos sim para Jesus todos os dias.